Rádio Esporte Titano e Rádio Super Torcida. Uma parceria de craques. Jorge Harrison. Sensacional. Sou aqui na Rádio Esporte Metropolitano. E aí, galera? Vim com a nova abertura aqui do nosso programa. Os craques todos presentes. Só tá faltando o Ítalo, né, rapaz? O grande Ítalo, mas em breve estará de volta. Quero dar o meu muito boa noite ao grande Marcelo Júnior. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Edu. Boa noite, Wellington, todos os nossos ouvintes aí da Esporte Metropolitano. A vinheta ficou muito boa, Jorge. Sensacional essa seleção da rádio aí. E vamos estar aí debatendo essa rodada aí. Muitas polêmicas, muitos gols. E estamos aí mais uma rodada para debater esse futebol brasileiro aí. Tá, então esse é o grande Marcelo Júnior, junto com a gente em mais uma grande transmissão. Quero dar uma boa noite ao grande Edu Gomes. Muito boa noite, Edu. Boa noite, George. Boa noite a todos que nos ouvem aqui na Rádio Esporte Metropolitano. Grande vinheta de abertura aí para o nosso programa, que está cada dia mais se fortalecendo e se consolidando nas web rádios aqui do Rio de Janeiro. E agora a gente vai para mais uma edição do debate da Esporte Metropolitano, debate Esporte Metropolitano, onde a gente vai poder problematizar, né, algumas das questões que tiveram aí destaque nesse final de semana, não só nas divisões inferiores do Carioca, como principalmente os 4 da Série A. Botafogo e Fluminense conseguiram bons resultados hoje, o clássico ontem teve polêmica, a gente vai poder debater um pouco isso aí. Tá, então esse é o grande Edu Gomes junto com a gente nessa transmissão. Quero também dar uma boa noite a ele, o grande Wellington na Barra. Muito boa noite, meu amigo Wellington. Boa noite, George. Boa noite, meu amigo Edu Gomes e também ao meu amigo Marcelo. Mais um debate indo ao debate esportivo metropolitano. Gostei muito desse novo visual aí do debate. Você, como sempre, aí no estúdio da Esporte Metropolitano. E vamos juntos aí debater o que rolou de melhor aí no fim de semana no futebol pelo Brasil e também pelo mundo, entre outras coisas a vir discutir aqui. E tem muita polêmica, né? O VAR essa semana trabalhou bastante, né, George? Exatamente, muita polêmica, treinador cuspindo marimbondo. Muita coisa aconteceu nesse final de semana, que, olha, teve muitos jogos, hein? Além do Campeonato Brasileiro, teve também o início das eliminatórias para a Copa do Mundo aqui na América do Sul e também tá rolando, né, a Nation League, que é
o campeonato europeu de seleções lá na Europa, e é realmente uma atração à parte, né? Porque é um formato completamente diferente daquilo tudo que nós já acompanhamos lá, seleções de primeira divisão, segunda divisão e tudo mais, uma coisa realmente muito interessante. Mas o jogo que mais era atrativo para essa final de semana da National League era o jogo entre Portugal e França e Portugal, que acabou num 0-0 melancólico, né, rapaz? 0-0 melancólico, mas esse é assunto para mais tarde. Vamos então começar o nosso debate esportivo metropolitano, no oferecimento, claro, de Magazine Luiza. Magazine Luiza, e você acesse esportemetropolitano.com e vá lá no banner da Magazine Luiza e você vai conferir as ofertas e as promoções da Magazine Luiza, hein? Começando por o jogo que acabou de terminar nessa rodada, Botafogo e Sport, 2-1 para a equipe do Botafogo, conseguindo uma vitória importante, mesmo com a expulsão do Rafael Foster, o Botafogo jogando com 10, o Botafogo que teve aí realmente hoje uma grande atuação do Honda, vencendo por 2-1. E a galera ligada e conectada, claro, torcedores do Botafogo, todo mundo junto com a gente aqui, galera do Fogão desde 1907, um grande abraço a todos que acompanham o nosso debate esportivo metropolitano, sempre uma grande audiência do torcedor do Botafogo. E eu vou perguntar para o grande Edu Gomes, uma vitória que realmente levanta o ânimo contra um Sport que, apesar de ter perdido de 3-0 para o Flamengo, vinha numa crescente, né, rapaz? Principalmente dentro de casa. E o Botafogo foi lá, muito guerreiro, o Botafogo realmente muito determinado, conseguiu essa vitória importante, não é isso, Edu? Sim, George, foi uma vitória importante, até porque para um time que não tinha, até o meio da semana, vencido mais do que uma partida no campeonato, né? Inclusive tinha vencido o líder, o Atlético Mineiro, conseguir vencer o Palmeiras e depois, que é um dos times que brigam na prateleira de cima do campeonato, e o Sport que vinha bem, na casa deles, lá no Pernambuco, no Recife, foi uma grande vitória, sem dúvida alguma, até pelas circunstâncias do jogo, né? É válido destacar que a gente já comentou isso aqui algumas vezes, o trabalho do Jair Ventura na frente do Sport tem sido um ótimo trabalho. O jogo com o Flamengo não é um jogo que tem que ser levado como parâmetro pela diferença dos times, o Flamengo jogando em casa, já era esperado, surpresa seria se o Flamengo não vencesse, né? Agora, hoje já era um jogo que muitos poderiam apostar numa vitória do Sport, quem sabe o Botafogo tentando ali conseguir no máximo um empatezinho fora de casa, né? Não estou nem dizendo pela questão do time do Sport ser em jogadores melhor ou pior do que o Botafogo, mas pela fase que os dois times vinham, né? E o Botafogo conseguiu abrir um bom resultado no primeiro tempo, né? O Honda e o Caio Alexandre jogando muito bem, o Honda fazendo aquilo que se espera dele, né? Que é participar mais na criação, chegar mais à frente, é algo que desde que ele chegou, os torcedores criticam muito, mas com razão, né? O Honda não veio para cumprir função tática, ele veio para fazer a diferença no time, assim como o Calu. Então, assim, se fosse para botar um cara apenas para cumprir uma função tática como segundo volante ou algo do tipo, a gente teria vários jogadores até mais baratos para fazer isso. Mas o Honda tem capacidade de fazer mais. E hoje ele conseguiu fazer um gol. O Caio Alexandre, muito participativo, também fez o dele. O time foi para o segundo tempo vencendo de 2-0, só que aí teve a expulsão do Foster, que de alguma maneira descontrolou um pouco o que o Bruno Lazzaroni tinha organizado, né, para a equipe, né? E o Botafogo deu uma queda no segundo tempo, já era até esperado pelo resultado, e com um a menos, então, teve que segurar a onda. O Sport teve chances até de empatar, mas o time carioca conseguiu aí segurar uma boa vitória fora de casa, a primeira do time fora de casa no campeonato, para ganhar moral, 2 vitórias seguidas, não tinha tido essa sequência. Você vê que em 2 jogos, olha como o campeonato tá embolado, né? O Botafogo em 2 jogos conseguiu fazer 6 pontos, final de semana passado estava ali na zona de rebaixamento, vice-lanterna, hoje já tem os mesmos 18 pontos que o Vasco, que estava rodadas atrás ali brigando na prateleira de cima do campeonato. Então, o que eu quero afirmar com isso? É que o campeonato é tão embolado que é aquilo que eu falo desde o início, times com elencos que pode-se dizer medianos, de meio de tabela, como Botafogo, Fluminense e Vasco, tem que estar sempre atentos, porque qualquer tropeço faz você cair de uma ladeira abaixo de uma forma muito rápida, de uma forma muito brusca. Você vê aí que um time que está na zona de rebaixamento como o Botafogo, emendou 2 vitórias, já conseguiu empatar com o Vasco, que é um time que há rodadas atrás estava ali no G4, G5.
Então, é um campeonato que tem que estar muito atento. A gente está chegando já quase no final do primeiro turno, e esse segundo turno vai ser também muito rápido, e ao mesmo tempo, quem tiver de bobeira no sentido de não se organizar para manter uma regularidade de pontuação, pode acabar sendo ultrapassado porque está lá embaixo. Porque tem times que estão lá embaixo, que estão medianos na tabela, como o Grêmio, Corinthians, que tendem a ganhar pontos mais para frente também, acredito eu. Não acredito que vão ser times que vão brigar, talvez, pelas posições de cima, como se esperava, talvez, o do Grêmio, por exemplo, no início do campeonato. Já tem uma distância aí grande. Mas eu creio que vai dar um gás ainda, vai ter como esse time do Renato conseguir um gás, e se os times, no geral, não se organizarem, como Botafogo, Vasco, Fluminense, o Fluminense que está muito bem na tabela, mas é a mesma situação do Vasco de rodadas atrás, não tem que manter os pés no chão e não achar que está acima do bem e do mal. Se não ficar ligado, podem ser surpreendidos. Mas, resumindo, acho que o time do Botafogo teve uma boa mudança com a questão da troca de técnico, mas é algo ainda também muito embrionário para dizer que vai ser definitivo, né? Teve uma motivação, venceu o Palmeiras, venceu hoje o Sport, teve uma boa atuação do Honda, que é o cara que se espera. O Calu também jogou bem, mas nada absurdo, já teve jogos inclusive melhores no Botafogo, mas são dois jogadores que vieram para agregar a um coletivo que ainda depende de montar várias peças para se ter um time mais coerente, mas que pelo menos saiu um pouco do sufoco e agora vai poder respirar mais ali no meio da tabela. Então, esse é o grande Edu Gomes junto com a gente aqui, trazendo o panorama do que foi esse Botafogo Sport 2-1 para a equipe do Botafogo. Como disse o Edu Gomes, o Botafogo pô, elevador, rapaz, está na 12ª colocação com 18 pontos. E vejam bem vocês, o meu amigo Wellington Nabarra, o Botafogo está a 4 pontos do grande Palmeiras e o Botafogo está a 6 pontos da zona da Libertadores da América, campeonato que chegando aí à sua 15ª rodada. O Wellington Nabarra, coisa realmente, como disse o Edu, está bastante embolado, e o Botafogo, se acertar, pode aí sonhar até mesmo com uma vaga ali na Libertadores, hein, Wellington? Com certeza, Jorge. Botafogo hoje, acompanhei essa partida que acabou agora há pouco. A equipe conseguiu fazer um bom primeiro tempo, a equipe criou boas jogadas. Gostei muito do Calu na movimentação. O Honda, acho que o Honda fez uma grande partida, acho uma das melhores partidas com a camisa do Botafogo, ele que abriu o caminho da vitória. Aí depois o Caio Alexandre, numa jogada espetacular do Calu, deu achou ali o Caio dentro da área, fez 2-0. Aí no segundo tempo o Thiago Neves diminuiu logo após a expulsão aí do Rafael Foster, que quase complicou o jogo. Se o técnico Jair Ventura do Sport colocou muitos jogadores para frente, mas não teve muito sucesso. A zaga do Botafogo se comportou muito bem, como você bem falou, né? A equipe sobe na tabela, 2 vitórias seguidas, dá um ânimo. A equipe já está ali com 18 pontos e com certeza vai brigar aí para subir ainda mais na tabela. E vai ter um jogo difícil, né, na próxima rodada. Vai enfrentar um Grêmio lá na Arena Grêmio. O Grêmio que vem aí de uma derrota hoje, também o Renato Gaúcho reclamou demais. E vai ser um jogo difícil aí para o Botafogo, que nas últimas 2 partidas conseguiu fazer um bom jogo. Então a torcida do Botafogo está muito feliz com a vitória. Primeira vitória jogando fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, né? A equipe que também não perdeu ainda fora de casa, né? Foram vários empates jogando fora de casa. Então, esse é o grande Wellington Nabarra junto com a gente nessa transmissão, o nosso debate esportivo metropolitano, no oferecimento de Cacau Esportes. Craque é quem fecha com a Cacau Esportes. Rapaz, o Botafogo, uma grande vitória na análise aqui do nosso Edu Gomes e também o Wellington Nabarra. O Botafogo realmente se deu bem e venceu a equipe do Sport. Vamos agora passar aqui para o jogo de mais cedo entre Fluminense e Bahia, um jogo cheio de polêmicas. O nosso querido Mano Menezes estava soltando os cachorros
Tava soltando tudo na beirada do gramado, todo mundo pôde ouvir o que disse o Mano Menezes. O Roger, né, tentou justificar que estava na transmissão, falando, mas é assim mesmo, quando eu era jogador e falava muito. O Mano Menezes sempre um cara muito educado, mas hoje estava realmente inspirado na beirada do gramado do estádio do Maracanã. E olha, eu vou trazer aqui o nosso querido Felipe Viana, que vai falar aí como foi esse Fla-Flu. E daqui a pouco eu terei também a honra de ouvir o grande Marcelo Júnior. Primeiro vou chamar aqui o Felipe Viana. Alô, Felipe! Fluminense Bahia 1-0 pro Fusão, hein, Felipe? Alô, Jorge Harrison, e alô, você ligado aqui na Rádio Esporte Metropolitano. Rapaz, como é que você tá? Tudo bem? Que legal ter você aqui no Debate Esportivo Metropolitano. Aqui só tem fera para falar sobre tudo o que aconteceu na rodada deste fim de semana. O Fluminense que recebeu o Bahia aqui no Maracanã, numa partida que se esperava um pouco mais. O Bahia que já fez na última rodada 3-0 no Vasco, com certeza tinha uma expectativa muito grande de, quem sabe, assustar o Fluminense, mas não aconteceu. O Bahia apenas tentou uma vez ou outra com o Gilberto, outra vez com o Rossi, todas as bolas chutadas para fora do gol, sem grandes sustos para o Muriel. Já ao lado do Fluminense, do tricolor das Laranjeiras, o jogo também foi abaixo do que se esperava. Mas o importante é que a vitória veio. Não foi uma boa partida, tecnicamente, não foi uma boa atuação, mas foi uma vitória importante. Foi uma vitória em casa, foi uma vitória que colocou os 3 pontinhos na bagagem da equipe de Nenê e companhia. E falando em Nenê, foi dele o gol da partida, o único gol da partida que sacramentou o 1-0 do Fluminense. Só que foi um gol polêmico, porque após bola enfiada para ele na lateral esquerda, ele invadiu a área. E o Gregory, volante do Bahia, deu aquele famoso tranco, aquele chega para lá no Nenê. Mas se o Gregory esperava um ombro a ombro, ele se equivocou e, na verdade, empurrou o Nenê por trás, pelas costas. Isso é pênalti, que o árbitro não viu, mas quando foi chamado no VAR, assinalou a penalidade. E o Nenê, muito bem, como sempre, cobrou e fez o único gol da partida. E a gente pôde ouvir o Mano Menezes gritando muito para os seus jogadores, não conversa com esse vagabundo aí, exatamente nessas palavras, se referindo ao árbitro. E quando foi falar diretamente para o árbitro, Mano Menezes falou, aproveita o jogo porque você não apita mais, fazendo nitidamente uma menção, uma ameaça que ele vai reclamar na CBF sobre o árbitro da partida. Mano que nem cumprimentou o Odair Helma na saída e se mostrou muito agitado, como de costume do treinador sulista. Bom, para o Fluminense agora é mirar o topo. O Flu que enfrenta o líder Atlético Mineiro na próxima rodada, lá no Mineirão, conseguiu chegar aos 24 pontos e agora é o 5º colocado, a 3 pontinhos do Flamengo e a 6 pontos do próprio Atlético Mineiro. Já para o Bahia, a 16ª colocação está batendo na porta dele e, quem sabe, a 17ª. O Bahia que tem 15 pontos e hoje está na 15ª colocação. No entanto, Ceará e Corinthians estão jogando neste momento. E se houver empate nesta partida, ambas as equipes vão a 16 pontos. Isso significa que o Bahia entra na zona de rebaixamento. A equipe de Mano Menezes resta melhorar e fazer a pontuação necessária para se livrar desse fantasma da zona de rebaixamento. E para o Fluminense, um time que não tem um grande elenco, mas vai jogando muito bem. O Odair Helma vem fazendo um trabalho muito bom, apesar das eliminações na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Vale então cada ponto, vale então cada vitória para essa equipe que está 4 jogos sem perder e agora mira o topo. Vamos ver como vai ser o Fluminense daqui para frente. Não se esqueça que o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro. Um grande abraço para você. Aqui é Felipe Viana para o Debate Esportivo Metropolitano. Tá, então, esse é o grande Felipe Viana, trazendo aí o panorama desse Fluminense 1, Bahia 0. Alô, Marcelo Júnior. Rapaz, muita polêmica no VAR, mas o VAR acertou em marcar o pênalti a favor da equipe do Fluminense, não é isso, Marcelo? É verdade, Jorge. Boa noite a vocês, amigos ligados aí mais uma vez. É aquilo, muita gente comenta que o lance pode demorar um pouco quando tem algum lance assim polêmico, mas querendo ou não, ele vai voltar para revisar. E o lance de hoje ficou bem claro, ficou bem nítido.
porque depois de um tempo bem longo, o árbitro voltou, ele viu o lance e foi e marcou. Então, o torcedor ele tem que ter, se tiver errado, se tiver o lance não for de acordo, o árbitro ele vai chamar o VAR e ele vai marcar. Eu achei que o Mano Menezes ele já tem isso por característica. Ele sempre foi um técnico que falou bastante à beira do campo, sempre foi um técnico que sempre gesticulou ali, de estar falando, conversando com o árbitro. Muitos jogos ele já foi até expulso. A gente tem exemplo disso na Copa do Brasil, quando o Cruzeiro foi campeão. Ele foi expulso, se não me engano, 2 ou 3 vezes na competição, por ser um técnico que se movimenta muito. E eu vou até comparar aqui com o caso do Gatito. Eu acho que o Mano Menezes ele se exaltou um pouco. Eu acho que ele pode, a CBF revendo isso amanhã, eu acho que ele pode até pegar um gancho aí, porque a palavra que ele usou contra o árbitro, a gente sabe que a CBF ela é bem rigorosa. Até a questão do Gatito, quando teve a questão que ele chutou o VAR lá, ele pegou uma punição até que não foi tão branda, mas uma punição que atrapalhou a sequência dele e até o Botafogo. Então eu acho que o Mano Menezes ele vai pegar um gancho aí sobre essa questão do VAR. E um outro ponto a se considerar é que o Odair ele consegue montar mais uma vez um time equilibrado, né? A gente vinha falando sobre isso, o Fluminense sentia essa carência do camisa 9, do referência ali, e o Odair, o esquema que ele vem botando no jogo é um esquema que vem fazendo partidas equilibradas, ele vem rodando bastante o time. O Fred, que outra hora era praticamente não jogava, era descartado, na outra partida entrou, fez gol, e hoje o Nenê mais uma vez fazendo gol, estando entre um dos artilheiros do campeonato ali. Então você vê que ele tem conseguido encaixar esse time do Fluminense, apesar da questão dos jogadores de Covid. Então você vê que o Odair ele tem conseguido manter esse equilíbrio no Fluminense. O torcedor reclamava muito disso, do Fluminense estar perdendo 2 jogos, aí ganhava um, empatava o outro, e o Odair já consegue outra vitória com o Fluminense. Eu acho que o Fluminense, já falei sobre isso, tem condições de brigar ali até por uma pré-Libertadores, ou se não uma Libertadores. O time do Fluminense não é um time ruim. E pelo lado do Bahia, a gente vê que o Mano Menezes ainda não conseguiu dar a cara dele nesse time do Bahia. Ganhou de 3-0 do Vasco no último jogo, pegou um Vasco desorganizado, mas o Bahia luta pela parte de baixo da tabela. Então o Bahia tem que sair dali. Pelo time do Bahia, o elenco que o Bahia tem time melhor que muitos times que tem ali no campeonato ali à frente dele. Se você for pegar, o time do Bahia não é um time ruim. Tem jogadores ali que já jogaram por grandes clubes, como o caso do Cleison, o Rossi, o Gilberto. Então não é um time ruim. O Daniel. Então o Bahia briga ali desesperadamente. Eu acho que o Mano ainda não deu a cara a esse time do Bahia e a gente já está chegando no final do primeiro turno. Se o Mano Menezes não engatar uma sequência boa e não tirar o Bahia, eu acho que até pode pôr o carro dele em risco. E pelo lado do Fluminense, a gente vê que o Odair vem conseguindo dar um equilíbrio a esse time do Fluminense e, quem sabe, até galgar por coisas maiores. A torcida vem cobrando muito isso, a diretoria, o presidente Mário, vem sofrendo pressão por parte da diretoria, mas o Odair vem conseguindo manter esse equilíbrio no Fluminense e o Fluminense hoje é o 5º colocado. Jorge. Tá aí, então, esse é o grande Marcelo Júnior, trazendo aí, então, para você que tá ligado e conectado ao sonsaço da Esporte Metropolitano, esse também pequeno panorama sobre Fluminense e Bahia. Para fechar, eu quero falar com ele, o grande Wellington Labarra. O Wellington, o Fluminense vai aí esticando, né? Vai subindo na tabela, 5º colocado, apesar de todas as críticas ao time e ao Odair Helma, o Fluminense vai conseguindo fazer uma bela campanha até aqui, não é isso, Wellington? Jorge, com certeza. O time do Fluminense hoje não fez uma partida brilhante, mais um jogo. A equipe venceu graças a mais um gol do Nenê, que chega a 19 gols na temporada. Para mim, disparado o melhor dessa equipe, é o cara que vem se destacando. E depois do gol, né, o time do Fluminense recuou demais. A preocupação da torcida, do Odair, é quando o time faz um gol, recua muito. Isso dá margens, né, para o adversário crescer dentro da partida. Mas hoje o Fluminense conseguiu segurar o tranco, conseguiu 3 pontos. Deixa eu aproveitar aqui, Jorge, mandar um abraço aqui à rapaziada que está acompanhando a nossa live, meu amigo Valci Caldeira, dando boa noite. O Valci, que é o tio do Edu Gomes, está aqui acompanhando.
e o meu amigo Cinho, lá do Magiense, dando parabéns a todos aqui da Rádio Esporte Metropolitano. Valeu, disse que só tem fera. Valeu, Cinho, que agora fez uma parceria com o Serrano. Daqui a pouquinho vou falar aí, quando for falar em Série B1, já cedeu alguns jogadores para o Serrano. Valeu, Cinho. Um abraço a todo o povo lá de Magé. Já tirar um dia, tem que ir lá em Magé fazer uma visita ao Cinho, um churrasquinho, uma Coca-Cola, uma cervejinha. Aí é com você. Se você quiser ir comigo, tá convidado. Não só você, o Edu e também o Marcelo. Vamos todo mundo junto aí. O Edu, o nosso querido Marcelo Júnior. Quem sabe a gente fazer até uma edição especial do Debate Esportivo Metropolitano diretamente de Magé, hein, Wellington? Já pensou? Seria top, né? Falando um pouquinho, conversando lá com o Sim, é presidente do Magiense, é um cara que foi reeleito, faz um belo trabalho lá no Magiense. Mandar um abraço a todo o povo lá de Magé que está acompanhando o nosso debate na noite deste domingo. Valeu, Sim. Vamos marcar um dia aí para fazer uma visita, com certeza. Tá, então, esse é o grande Wellington Labarra, esse é craque, hein? Grande Wellington Labarra junto com a gente em mais um debate esportivo metropolitano. É o nosso programa de número 9, hein? Vai aí anotando, é o nosso programa de número 9. Já, rapaz, vamos aí caminhando pro 10º, e aí, rapaz, o céu é o limite. E o time realmente sempre bem acompanhado com o Wellington Labarra e o Edu Gomes aí junto comigo nesses 9 debates, impressionante. E o grande Marcelo Júnior também, que olha, depois que entrou de titular aí, não saiu mais, hein? Não saiu mais, não perdeu mais a vaga. Aliás, vaga essa que lá no Flamengo um certo zagueiro entrou, fez bem, mas aí tiraram ele, rapaz. O garoto Natan. Isso é o nosso próximo assunto. O assunto vai ser o Clássico dos Milhões, clássico realizado no estádio de São Januário, clássico entre Flamengo e Vasco da Gama. Vasco da Gama e Flamengo se enfrentaram ontem em São Januário e o placar da partida, você ficou sabendo, 2-1 para a equipe do Flamengo, e o Flamengo segue aí a perseguição ao Galo, né? O Galo que é o líder do campeonato, o Flamengo vem logo atrás, o time rubro-negro vencendo mais uma, mas vale destacar a grande atuação do Thales Magno, que era tão criticado, vinha sendo tão criticado, depois principalmente da contusão, e esse ano de 2020 não começou muito bem, e ontem fez uma partida com a faca nos dentes. Gostei muito do Thales Magno, também o Tenório lá pela direita, jogando também muita bola. O Vasco, vale ressaltar alguns jogadores ontem que fizeram uma boa partida, hein, meu amigo Edu Gomes? Jorge, eu acho que o jogo de ontem, apesar das polêmicas e do Vasco ter perdido, se nós olharmos o que o Vasco vinha entregando nos jogos anteriores, foi até teoricamente positivo. É irônico a gente falar isso no sentido de entender que o Vasco saiu derrotado, não conseguiu mais uma vez os 3 pontos, num clássico, não vence o Flamengo há 4 anos, aquele histórico todo que a gente sabe. Mas se você pegar, porque o que a gente pensa no sentido de campeonato não é apenas o jogo, e sim o que é o campeonato de 38 rodadas, que é o Campeonato Brasileiro, e entendendo o Campeonato Brasileiro dentro das 38 rodadas, que você tem que ter uma constância para você se manter bem, é o que eu tenho falado. Não adianta o time fazer algumas vitórias no início e depois sair caindo tabela abaixo, ou sair perdendo no início e depois querer recuperar. Você tem que ser equilibrado. Por isso que eu sempre falei aqui desde o início do campeonato, que Botafogo, Fluminense e Vasco, que hoje, felizmente, todos estão 18 pontos para cima, mas eu sempre falei, tem que tentar fazer o maior número de pontos possível no primeiro turno, para no segundo turno você trabalhar isso de uma maneira mais palatável. E aí sim ver se você vai conseguir brigar por uma pré-Libertadores, vai brigar numa Sul-Americana, para não ficar com aquela coisa de risco, de rebaixamento, né? Agora, se a gente pensar na questão do que o clube, do que o time está entregando, o que o Vasco entregou ontem em campo foi muito mais positivo do que se via antes. E eu não vou entrar aqui exatamente agora na polêmica do VAR, do gol do Flamengo e tudo mais, só que a questão do gol que não foi, no gol não foi dado para o Vasco, mas a questão toda que tem que se pensar é o padrão de jogo que o time ofereceu, comparado a jogos anteriores, comparado ao jogo contra o Bahia, comparado a jogos que o Vasco vinha fazendo e que não estavam correspondendo àquilo que se esperava do time, né? Por mais que a gente saiba
de limitações que o time tem, mas também tem algumas coisas que a gente pode trazer como positivas e que não estavam sendo colocadas. Então, no geral, eu acho que o jogo pro time do Vasco foi um alerta positivo, tirando a polêmica de fora, que tem que ser debatido, obviamente, para a gente pensar os limites e o que já avançou ou não acerca do uso do VAR, isso é fundamental. Então, assim, eu acho que é um debate não só importante como necessário, mas tirando essa polêmica e trazendo apenas no que você espera que o time entregue, eu acho que o Vasco vai ter uma semana que, a partir do que a gente entregou no jogo contra o Flamengo, que é um dos concorrentes ao título, a gente pode postular junto com esse modelo de jogo, vitórias posteriores contra times que não são tão postulantes ao título como o Flamengo. Então, se o Vasco conseguir manter uma regularidade a partir do que jogou ontem, é bem provável que venha a conseguir se manter ali na parte de cima da tabela, ou quem sabe, pelo menos, ganhar o equilíbrio que tinha no início da competição. Repito sempre, é importante ter pé no chão, não se deslumbrar com uma ou duas vitórias, mas eu acho que, no geral, apesar de ser irônico porque perdeu, comparado ao que vinha entregando, o Vasco teve algo positivo a se tirar no jogo de ontem. E a questão do VAR a gente pode debater aí, que é algo que eu entendo que é fruto de ainda uma determinada inconstância, um mau uso e uma má interpretação também das regras, que, de certa maneira, ainda vai acontecer muito. Esse jogo de ontem aconteceu, hoje teve debate no caso do jogo do Fluminense do Bahia, as críticas do Mano Menezes, que para mim não se sustentam em nada, não é nem só pelo fato de eu entender que foi pênalti lá naquele caso, aquele jogo que a gente já debateu, eu não vou me estender nisso, mas sim pelas declarações dele, né, que simplesmente já condenaram o árbitro de maneira... se a gente fosse pegar no âmbito da política, é como se rasgasse toda a lógica do Estado democrático de direito, se não desse nenhum direito do cara debater qualquer coisa minimamente, né? Então, vamos ver como a CBF vai se comportar no sentido de entender isso aí, no sentido de vir a analisar esse caso, porque o Mano fez uma declaração meio coronelista ali, que eu acho que não se enquadra mais no futebol no século XXI. Mas casos como esse do jogo do Fluminense, casos como no jogo do Vasco, que foi um caso de impedimento, que deveria ter menos debate do que o pênalti, que é uma interpretação, vão continuar ocorrendo porque ainda se tem um mau uso do VAR, né? É um mau uso no sentido de como interpretar, o tempo que se usa, deixar claro as coisas, porque a regra no sentido do impedimento, ela é bem clara. Só que aí quando você faz uma interpretação que abre margens para dúvidas, gera as confusões que a gente teve ontem. Mas, repito, no geral, eu concordo com você, Jorge. Acho que o Vasco tem alguns frutos positivos no sentido de entrega de jogo que podem fazer com que o time, nas próximas rodadas, venha a buscar novos resultados positivos e assim reencontrar os bons caminhos do início do campeonato. Então esse é o grande Edu Gomes, trazendo a sua visão. Eu vou trazer também a visão do nosso querido Marcelo Júnior, principalmente pela equipe do Vasco da Gama, mas eu quero perguntar para o Wellington Nabarra. Wellington, que você que estava na transmissão, ontem eu pude ouvir, né, rapaz, a transmissão do Carlos Alexandre, o Edu Gomes também estava na transmissão, ou não? Não estava não, né, Edu? Nesse jogo, o Edu Gomes... Não estava não. Isso, tá vendo? Tô confundindo aqui. Jogo do Brasil, ouvi também. Gostei demais do Brasil, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas meu amigo, quem estava na transmissão ontem era Tadeu André. Tá aí então, Tadeu André. Tá devendo uma visita aqui no nosso debate. Deixa ele, vou pegar ele pelo pé, hein? Tadeu André. Ô, Wellington Nabarra, quero saber de você o seguinte: como você viu ontem a equipe do Flamengo, as mudanças do Domenech, galera ficou na bronca, hein? Voltou com a defesa Gustavo Henrique e também o Léo Pereira, apesar do Léo Pereira ter feito o gol, a galera tava na bronca com o Léo Pereira. O Flamengo também colocando aí o Michael na segunda etapa, Lincoln, o Gerson jogando no primeiro tempo na ponta direita, também muita crítica ao Domenech. E aí, Wellington? O Vasco fez 1-0, o Flamengo virou, mas o jogo não foi isso tudo, não é isso, Wellington? O jogo ontem não foi brilhante também, foi um clássico muito abaixo. O Vasco jogava muito pressionado, né, com a saída do Ramon, aí, com o técnico interino, o Alexandre Grazelli, que tentou fazer de tudo aí para sair com a vitória de São Januário, conseguiu um gol numa falha bizonha do Bruno Henrique, que, na minha opinião, ontem, apesar do gol, foi muito mal, e muito questionamento, né? Quando saiu a escalação,
o Domenech deixar de fora os zagueiros, né? Os garotos aí da zaga, tanto o Natan quanto o Gabriel Noga ou o outro lá, o Otávio, né? Ele voltou aí, ter Gustavo Henrique e Léo Pereira, os dois voltaram a fazer uma partida pífia, apesar do Léo Pereira marcar o gol de empate, mas não agradou muito, né? Eu acho que o Natan, principalmente, poderia ter seguido no time titular, né? Eu acho que o Domenech vai mudar a equipe para o jogo da próxima terça, né? Porque a equipe volta a campo na terça e na quinta, então vai ter que fazer um rodízio. É uma vitória, foi uma vitória suada. O Pedro não esteve bem também no jogo, o Gerson jogando numa posição diferente. O segundo tempo, o Flamengo em 3 partidas seguidas veio jogar a bola só no segundo tempo, né? Mas ele terá aí, com certeza, ele vai modificar a equipe para o jogo contra o Goiás. E espero que o Natan, o garoto Natan, seja titular na vaga do Gustavo Henrique ou do Léo Pereira. Agora, falando de Flamengo aí, rapaz, a torcida está preocupada porque o Arrascaeta, né, machucou lá na seleção uruguaia e pode ficar um bom tempo parado, né? Ele, juntamente com o Everton Ribeiro, fez muita falta no jogo de ontem e pode ser desfalque aí para o Flamengo aí em algumas semanas. Esperamos que não, esperamos que ele volte o quanto antes. E o Flamengo vem vencendo, né? Não vem jogando um futebol brilhante, mas a vitória, a equipe já está ali na vice-liderança, né, da competição, está ali próximo, não é vice-líder mais porque o Inter venceu, está em terceiro, mas está a 3 pontos aí do Atlético Mineiro, e tem um jogo decisivo aí, um jogo importante contra o Goiás, um Goiás que hoje vem mal das pernas, está ali na lanterna. Eu acho que o Flamengo não vai encontrar dificuldade para vencer o Goiás jogando no Maracanã. Esperamos que o Flamengo faça o seu papel na terça-feira, né? Jogo que será transmitido aqui pelo Esporte Metropolitano. Aproveitar aqui e mandar um abraço ao meu amigo Sim, tá falando que seremos muito bem recebidos lá no Magiense, tá, George? Vou mandar um abraço aqui ao meu amigo Marquinhos. Aí o Marquinhos, treinador, o cara roda para tudo quanto é lado, foi treinador do Canto do Rio. Hoje ele está dirigindo o time feminino do Magé e o time masculino do Maricá. Um abraço aí ao Marquinhos, juntamente, todos aí do futsal aí, tanto do Maricá Magiense. Manda um abraço aí pro Marquinhos, George. Rapaz, eu conheço o Marquinhos há muitos anos, hein? Conheço o Marquinhos, tempo de treinador ainda do futsal dos garotinhos, dos pequenos. Lembro do Marquinhos jogando no time do Fonseca. Ele jogava na Fonseca. O Marquinhos é uma pessoa realmente que eu conheço há muito tempo e eu quero mandar um abraço para ele e desejar toda a sorte do mundo a ele. Estava torcendo muito com ele lá no Canto do Rio. Agora nessa nova empreitada, que ele continue aí e daqui a pouco ele vai aparecer aí e vai mostrar ainda mais a sua competência. Grande Marquinhos, hein, rapaz? É realmente uma pessoa fantástica, espetacular. O meu grande abraço aqui para ele. Galera ligado, conectado ao Sonsaço do Esporte Metropolitano, falando ainda do Clássico dos Milhões, eu vou chamar ele, o Marcelo Júnior. Marcelo, o Vasco da Gama com o Ramon estava tendo aqueles problemas, dificuldades, o time não estava andando e de repente no clássico contra o Flamengo o time faz um bom jogo, apesar da derrota fez um bom jogo, aparecendo aí o Thales Magno, o Tenório, jogadores que não vinham muito bem. Na sua visão, porque o Edu Gomes já deu a pincelada dele, mas na sua visão, meu amigo Marcelo Júnior, o Vasco da Gama precisa de um treinador para sequência do Brasileiro que tenha a mesma filosofia do nosso querido Ramon, parecia ser uma filosofia, um time para frente, né? Um time que buscava o gol, ou traz aí realmente um medalhão para organizar a casa? Ou será que esse lance de organizar a casa é coisa do passado? Na verdade, tem que ter um técnico com visão para o futuro, hein, meu amigo Marcelo Júnior? Com certeza, Jorge. Primeiramente, eu acho que o Alexandre ontem ele acertou, parecia que ele escutou a torcida do Vasco
na questão da mudança do esquema tático. O Vasco, eu falei, o Edu até falou também na semana passada, a gente já vinha batendo nisso. O Vasco vem jogando um esquema que já estava muito visado. O 4-3-3 do Ramon estava muito visado. O Vasco não saía disso, estava bem fixo nesse esquema. E o Alexandre ontem é aquilo, clássico é clássico. Você ganha no clássico, você muda tudo. Você muda o ambiente, você muda a semana. O cara que é interino, ele pode até ser promovido como técnico, dependendo da circunstância. Clássico derruba até treinador, até balança presidente. Então a gente sabe que é diferenciado. E esse jogo já tinha grande expectativa. O pessoal já vinha comentando bastante sobre esse jogo durante a semana. O Alexandre, eu acho que ele foi uma atacada muito certeira, essa mudança de esquema dele. Ele povoou o meio de campo, ele veio no 4-4-2. A torcida do Vasco vinha reclamando do esquema, que não vinha dando certo, 4-3-3. E por incrível que pareça, uma das melhores formações do Vasco no ano, que o Vasco fez a melhor partida, na minha opinião, foi contra o Santos. Que o Vasco tinha tudo para sair vitorioso, mas o Ribamar teve aquele lance lá, ele perdeu no último minuto. E o Alexandre fez isso, ele povoou, colocou o Carlinhos ali para jogar junto com o Marco Júnior, com o Andrei e com o Benítez, e na frente deixou o Cano e o Thales. Eu até coloquei no Twitter ontem sobre isso, que eu acho que o Caio Tenório ele jogou como quis ali em cima do Felipe Luiz. Eu, primeiramente, quando eu vi o primeiro tempo de jogo, eu assisti o jogo, eu observei muito isso. O Caio Tenório ele passava como queria ali em cima do Felipe Luiz. Eu até falei sobre isso, que eu acho que o mapa da mina era ali em cima do Felipe Luiz. Só que você, quando tem um lateral amarelado e ainda marcando o Bruno Henrique, é um jogador ofensivo, agressivo, que toda hora busca o contato, busca o drible, e é perigoso também jogada aérea, você corre o risco. O Caio Tenório ele tomou cartão amarelo com 2 minutos, se eu não estou enganado, 2 ou 3 minutos de jogo, ou até antes. Então você já praticamente fica nulo com o esquema do Vasco. E aí eu acho que o Caio Tenório ele até poderia ter ficado mais na partida, mas não ficou, estava com o amarelo. O Alexandre resolveu por trocar ele. E o Ramon, eu acho, George, você falou sobre a questão do técnico, eu acho que ele caiu mais por 2 questões. Não foi nem pelo que o time do Vasco vem jogando, que teve aquela brincadeira, questão do ramonismo. O Vasco veio perdendo algumas partidas, mas para mim foi 2 pontos essenciais a demissão do Ramon. Primeiro, ano de eleição. E segundo, você se sentir pressionado, você sair da sua zona de conforto. O presidente do Vasco ele até falou ontem, depois do jogo, antes do jogo, vocês querem que a gente demita o Ramon quando o time estiver na zona de rebaixamento? E essa declaração pegou muito forte, porque o que se saía é que os jogadores tinham abraçado a filosofia do Ramon, estavam com ele, até o Castão ontem se mostrou insatisfeito. Fez uma postagem hoje no Instagram oficial dele, falando que foi uma das semanas mais conturbadas dele, desde que ele chegou no Vasco. Ele está no Vasco desde 2018, foi uma das piores semanas dele como atleta do Vasco. Então você vê que um ambiente de tristeza, os jogadores não queriam que o Ramon saísse, eles não gostaram. Mas é aquilo, é ano político, como diz meu amigo Ítalo, ano eleitoral. Quem está no cargo não quer perder eleição, e aí a corda sempre sobe para o lado mais fraco e cai para o lado do treinador. E só lembrando que o Ramon ele não caiu sozinho. Muita gente falava, o Ramon foi mandado embora, mas junto com ele foi mandado auxiliar o Júnior Lopes, o delegado também, o Antônio Lopes, que querendo ou não, é um ídolo do Vasco, ganhou Libertadores com o Vasco, tinha grande influência dentro do futebol do Vasco, ele comandava ali, ele contratava muitos jogadores, tinha influência ali também diretamente com o Alexandre Campeiro, então caiu todo mundo. A gente fica assim, não caiu só o treinador, caiu o treinador, o auxiliar, caiu o Antônio Lopes, então caiu do treinador até o diretor de futebol. Então você vê que sobra para o lado do mais fraco. E em relação ao jogo também, voltando um pouquinho, eu acho que o Flamengo se aproveitou muito da questão dos contra-ataques, veio para cima mesmo. O Vasco senti que cansou um pouco no início do segundo tempo, mas aquilo, você não tendo banco de reservas, você fica um pouco limitado. O Vasco não tinha jogadores reservas para colocar no segundo tempo, tentou ali com Paredes, o Gabriel Peck, mas são jogadores que a gente vê que não está preparado ainda, principalmente o Gabriel Peck, para jogar no time de cima. E aí veio a derrota. Não sei se você vai falar sobre o VAR mais tarde, mas aí muita confusão também no lance do VAR. Eu acho que o cara que
o cara que tirou aquela foto, que repercutiu depois do lado ali da social, pegando de frente aquele lance do Guilherme Paris na frente, eu acho até que o cara foi um gênio, porque aquela foto ali, ninguém tinha acesso àquela foto vazou depois do jogo, e foi uma foto que realmente matou qualquer dúvida, qualquer lance ali, o cara tirou a foto no momento exato daquele lance. E sobre o perfil de treinador, eu acho que tem que buscar um treinador que jogue para frente, como você falou, ofensivamente, mas também um treinador que abrace o grupo. Não adianta você contratar um treinador que jogue para frente ofensivamente, não tenha controle de grupo e também não saiba lidar com o momento do Vasco. A gente teve aí treinadores que vieram, recusaram vir para o Vasco depois do jogo, teve o nome burburinho aí durante a semana, que recusaram porque falaram que o ambiente político é uma incerteza, até o Dorival Júnior. O que se diz é que o Dorival se recusou porque ele falou que em novembro tem eleição, e aí poderia acontecer com ele igual aconteceu no Flamengo. Quando ele era técnico do Flamengo, vinha fazer um trabalho bom, e aí mudou a gestão, veio outro presidente e ele foi mandado embora. Então, tem que ser um técnico cascudo, que segure que não joga só ofensivamente, mas que tenha essa relação com o elenco também, e saiba lidar com a pressão também de diretoria, pressão de política, porque o cara ele pode vir e ele saber que em novembro ou dezembro ele já vai sair como treinador, já não fica no elenco. Ontem teve vários protestos na frente da social depois do jogo, a torcida até tentou invadir pela questão de ter perdido o clássico do Flamengo, mas também pelo momento conturbado. E a gente sabe que ano de eleição é isso aí, sempre foi assim no Vasco, um ano bem conturbado, e que o Vasco busca um treinador ofensivo e que saiba também lidar com esse momento, porque não adianta vir um treinador agora e chegar daqui um mês também, 3 semanas, ser mandado embora e colocar o trabalho todo à prova. George. Então esse é o grande Marcelo Júnior. Antes de encerrar sua participação aqui, a gente virar esse lance do clássico Vasco e Flamengo, tem 2 perguntas aqui, o meu amigo Marcelo Júnior. De repente você conhece aqui essas pessoas aqui. O Rômulo Martins está dizendo o seguinte: pergunta ao Marcelo aí qual o elenco que ele acha melhor, Flamengo ou Vasco. E o Kaique Marins, parece que são irmãos, é isso? Rodrigues, está perguntando o seguinte: gostaria que o Marcelo falasse sobre o que ele acha o nome do Joel Santana como técnico. E aí, hein, o meu amigo Marcelo Júnior, responda essas perguntas ou provocações, Marcelo Júnior. São meus dois primos, são irmãos, grandes flamenguistas, estão acompanhando a live aí. Joel Santana, acho que até já deu, né? Joel Santana já virou youtuber. E o Flamengo, sim, tem um time melhor do que o Vasco. A gente viu ontem, você tem peças de reposição, como eu falei, o Vasco no segundo tempo não tinha jogadores ali para você colocar no segundo tempo, e o Flamengo tinha um banco vasto ali. Então você vê a diferença bem grande aí em relação a elenco e time. Então um grande abraço para o Rômulo Marins e para o Kaique Marins Rodrigues. Eita, rapaz, deve ser realmente complicado para o grande Marcelo. São 2 figuraças, hein? Abraço para vocês, sigam aí o nosso canal da Esporte Metropolitano. Estamos com 2 canais, o Esporte Metropolitano e Esporte Metropolitano 2. Então você vai aí acompanhando as nossas transmissões. Grande abraço para vocês, hein? Um giro de notícias e resultados do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana agitado de muito futebol. O Wellington Navarra junto comigo nessa transmissão. Wellington, um giro de placares aí da Série A do Campeonato Brasileiro, Série B. Vamos trazer aí alguns resultados desse final de semana, Wellington? Vamos nessa. Deixa eu passar aqui os resultados do Campeonato Brasileiro da Série A, 15ª rodada. Você que está ligado aí, continue participando. Deixe seu recado, que o George estará participando, passando as suas participações aqui ao vivo na noite deste domingo. Vamos aos jogos que aconteceram no fim de semana. No sábado, em São Januário, o Vasco foi derrotado pelo Flamengo pelo placar de 2-1. Allianz Parque, na minha opinião, uma zebra, né? O Palmeiras perdeu para o São Paulo pelo placar de 2-0. Lá no Couto Pereira, Curitiba e Fortaleza empataram em 0-0. Fechando o jogo de sábado,
O líder Atlético Mineiro fez 3-0 no Goiás, jogando no Mineirão. Jogos deste domingo: Maracanã, Fluminense 1, Bahia 0. Na Vila Belmiro, Santos 2, Grêmio 1. Na Ilha do Retiro, Sport 1, Botafogo 2. No Olímpico, Atlético Goianiense 2, Bragantino 1. No Beira-Rio, Internacional 2, Atlético Paranaense 1. E fechando a rodada no Castelão, o Ceará empatou com o Corinthians em 1-1. Classificação de momento: o Atlético é o líder, 30 pontos, seguido do Inter em segundo com 28. O Flamengo vem em terceiro com 27. O São Paulo fecha o G4 com 26 pontos. O Fluminense é o quinto colocado com 24. O Vasco é o 10º com 18 pontos. E o Botafogo é o 12º com a mesma pontuação do Vasco, mas fica atrás pelo critério aí de gols, saldo de gols. Vamos ter rodadas aí no meio da semana. Destacar aqui que na terça-feira, um jogo atrasado da 11ª rodada, vamos ter Flamengo e Goiás direto do Maracanã, com transmissão aqui da Esporte Metropolitano. Passar os jogos aqui dos Cariocas. Na quarta-feira, 7h15 da noite, o Botafogo enfrenta o Grêmio lá na Arena do Grêmio. E o Fluminense, rapaz, vai no Mineirão enfrentar o Atlético Mineiro. Já o Vasco, o jogo contra o Fortaleza, que seria em São Januário, não haverá, foi cancelado, foi adiado para uma outra data. Campeonato Brasileiro da Série A. Rapidinho aqui, vamos dar um giro lá no Campeonato Brasileiro da Série B, né, George? Não sei se você vai comentar. Que vida difícil do Cruzeiro, né, George? O Cruzeiro rapaz, que... Tá feia a coisa pro Cruzeiro, hein? Imaginar que o Cruzeiro está muito próximo de cair para a terceira divisão, rapaz. Eu achava empatou hoje, né? Empatou hoje com vice-lanterna. E olha, de fato, o Cruzeiro está numa situação complicada. Precisa virar a chave, hein, Wellington? É verdade. O Cruzeiro, jogando na Arena Barueri, empatou com a Lanterna Oeste em 0-0. E com isso, o técnico Ney Franco não é mais treinador da equipe mineira. Que situação aí do Cruzeiro, né? Que vive momentos complicados, uma crise, né? Política e também financeira. Destacar aqui os primeiros colocados, né? O Cuiabá, que é o líder da Série B do Brasileiro, venceu a Ponte Preta na última sexta-feira pelo placar de 2-1. A Chapecoense, rapaz, que é o vice-líder, né? Teve a chance aí de encostar no Cuiabá, deu mole, né? Empatou aqui, deixa eu ver aqui. Agora fechou tudo aqui na minha. Empatou com o Figueirense no clássico em 0-0, jogando lá no Orlando Scarpelli, e deixou aí o Cuiabá abrir 6 pontos de vantagem na liderança. O terceiro colocado, o América Mineiro, venceu o Náutico por 2-0, e como já falei, a Ponte perdeu para o líder Cuiabá pelo placar de 2-1. No momento, a zona de rebaixamento tem o Figueirense em 17º, 14 pontos, Guarani o 18º, Cruzeiro, rapaz, 19º, e o Oeste é o lanterninha da competição. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro da Série C. Estamos dando um giro aí pelas séries A, B, C e D do Brasileiro, Série C. E na Série C nós temos um representante aí, né, do futebol carioca, que ontem o Volta Redonda, jogando no Luso Brasileiro, empatou em 0-0 com o Boa Esporte e acabou aí saindo, né, da zona de classificação do Grupo B. Isso porque o Londrina venceu o seu jogo e jogou o Volta Redonda para a 5ª posição na tabela do Grupo B. O Volta Redonda que não vence há 6 jogos. Para fechar aqui, Campeonato Brasileiro da Série D, tivemos ontem transmissão aqui na Esporte Metropolitano, juntamente com a Rádio Super Torcida. A Cabo Friense, jogando lá no Correão, empatou em 0-0 com a Cabo Friense e ficou ali, né, a Cabo Friense ainda numa situação tranquila, o vice-líder do grupo 7, 9
mas a Portuguesa acabou saindo do G4 ali, caindo para a 5ª posição com 8 pontos. Já a boa notícia aí é o Bangu, né, que jogando hoje venceu o Nacional do Paraná pelo placar de 2-1, jogando fora de casa, e essa vitória colocou o Bangu na liderança do grupo 7. Lembrando que classificam em cada grupo 4, né, times para a próxima fase. Eu acho que o Bangu Fluminense e Portuguesa irá avançar tranquilamente a próxima fase. Então tá aí os resultados, uma pincelada do que foi das outras divisões do Campeonato Nacional. Tá, então, esse é o grande Wellington Labarra, comigo nessa transmissão Rádio Esporte Metropolitano, nosso debate esportivo metropolitano, programa de número 9. Rapaz, é o nosso programa de número 9, sendo realizado hoje. Hoje comigo o grande Marcelo Júnior, Edu Gomes e o grande Wellington Labarra. O Wellington Labarra é craque, hein? E eu vou trazer um craque aqui, né, rapaz? Um craque também, um nosso craque aqui da Esporte Metropolitano e Rádio Super Torcida, o grande Gabriel Andreso, vai trazer aí informações sobre a Série B1 e todos os campeonatos do Rio de Janeiro e os clubes envolvidos na Série D. Fala aí, Andreso! Valeu, Jorge, amigos da parceria de craques. Muito boa noite a todo mundo ligado aqui no Debate Esportivo Metropolitano, chegando para trazer os detalhes dos clubes do Rio de Janeiro de menor investimento durante esse final de semana. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Volta Redonda ficou no empate com o Boa pelo placar de 0-0, jogo esse que teve 2 expulsões, mas nenhum gol. Já na Série D do Campeonato Nacional, neste sábado, também 0-0 para Cabo Friense e Portuguesa, partida que você ouviu pela Rádio Esporte Metropolitano 2. E neste domingo, o Bangu honrou o estado do Rio ao bater o Nacional do Paraná fora de casa pelo placar de 2-1. Gols de Caio César e Paulo Vitor. Com isso, o Bangu segue firme rumo à classificação para o mata-mata da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. E também teve bola rolando nesse fim de semana para a nossa Série B1 do Campeonato Carioca, a 2ª divisão do estadual. Neste sábado, Maricá e Nova Cidade empataram em 1-1. O Audax venceu o Duque de Caxias fora de casa por 2-1. Gonçalense e Serrano empataram em 1-1. O Goitacás bateu o Bom Sucesso por 2-1. Sampaio Corrêa em Campos empataram em 0-0. E Angra dos Reis e São Gonçalo ficaram no 2-2. Já neste domingo, os 2 jogos que fecharam a rodada da Taça Santos Dumont foram Nova Iguaçu 2, Artisul 0 e Serra Macaense 1, Rio São Paulo 0. Vai ter rodada nesse meio de semana e já decisiva, importantíssima, porque é a penúltima desse primeiro turno e já valendo classificação para as semifinais. Quarta-feira tem Olaria e Duque de Caxias, Audax e Rio São Paulo, Serra Macaense e Maricá, Nova Cidade e Gonçalense, Campos e Goitacás fazem o clássico campista, São Gonçalo e Sampaio Corrêa, Bom Sucesso e Artisul e o empolgante Nova Iguaçu e Angra dos Reis, jogo esse que é um duelo de líderes do Grupo B. De momento, se acabasse agora a competição, as semifinais ficariam entre Audax e Angra dos Reis e Nova Iguaçu e Gonçalense. Valeu, Jorge, daqui a pouco eu volto com mais. Então, esse é o grande Gabriel Andreso, trazendo informações. Campeonato Carioca da Série B1. E ontem eu tive a oportunidade de ouvir também Eduardo Silva com o grande Felipe Viana na transmissão de Maricá e Nova Cidade. Maricá e Nova Cidade no estádio Alzirão, o jogo empatado em 1-1. O Wellington Labarra junto comigo, também o grande Marcelo Júnior. Marcelo Júnior, o time do Maricá, rapaz, pelo que o Eduardo Silva e o Felipe Viana trouxeram, é uma equipe arrumadinha que pode ter frutos no futuro, hein, Marcelo? É verdade, Jorge. E tem uma coisa que é fundamental também numa Série B1, investimento. É um time que tem um investimento bem alto, contratou até jogadores de outras equipes aí que tiveram destaque na B1. Então você vê que vê um time forte, não tem só investimento, mas também trouxe peças experientes ali, jogadores que jogaram para outros clubes. Então é um time que está aí, vai incomodar, acho que também vai brigar ali
por vaga na semifinal, e é um time que, querendo ou não, veio ano passado, estava numa série inferior, então já vem com essa coisa de ter subido, então vem uma ascensão bem grande aí, Maricá tudo aí para chegar nesse quadrangular final aí, George. Então eu quero perguntar também para o Edu Gomes. Região metropolitana do Rio de Janeiro não tem um representante na elite do Carioca há muito tempo. Gonçalense, Maricá e São Gonçalo, quem você vê com mais chances num futuro próximo, né? Que também é o nome de um time do Campeonato Carioca, o futuro próximo. Mas quem daqui da região metropolitana, né? Porque o Itaboraí tá lá embaixo, caiu para Série B2. O São Gonçalo, Gonçalense ou Maricá, quem você vê com mais olhos aí na elite do futebol carioca, hein, Edu? Então, Jorge, se você me perguntasse isso no ano passado, eu afirmaria que seria a ADI, né? A Associação Desportiva Itaboraí, que acabou no ano passado disputando a Série D do Brasileiro e, ao mesmo tempo, caindo para a Série B2 do Carioca por vários problemas, né? Problemas diretivos, problemas extracampos também. E corre riscos até de não ter o time montado para disputar a Série B2 esse ano, vindo a acontecer normalmente. Dentre os clubes que, entre aspas, sobraram, aqui do leste fluminense, porque pegando a região metropolitana como um todo, incluindo a Baixada, teria outros nomes para citar, mas pegando a região do leste fluminense, dentre São Gonçalo, Maricá, Gonçalense, acredito que o time que está mais estruturado, não só no momento, mas uma estruturação que vem de anos, é o Gonçalense. E por que eu afirmo isso? O Gonçalense ele teve interrupções no seu projeto, isso é fato. O Gonçalense não teve a conclusão, por exemplo, da sua arena no Jardim Catarina, em São Gonçalo, que se esperava que seria o grande palco da equipe. Teve interrupções em alguns momentos num projeto que pensavam que o Gonçalense já estaria até há mais tempo jogando na elite divisão do Carioca. Quando se iniciou esse projeto com mais densidade, já era esperado que hoje, em 2020, o Gonçalense já tivesse pelo menos chegado nesse patamar. Mas a gente sabe que nem tudo é tão fácil em clubes de menores investimentos, a gente sabe que esses saltos abaixo e baixos acontecem, às vezes tem envolvimentos como o Marcelo mesmo citou, né, a questão de verba, tem parcerias com prefeitura, então se sai ou entra um governo, isso pode interferir também no clube, isso tudo interfere dentro de um cenário de montagem de equipe em campeonatos que são curtos, que não pegam o ano todo e que você às vezes tem que ter muitos atletas que não ganham bem e ao mesmo tempo tem que dividir sua função no futebol, seja jogando em outros clubes durante a temporada ou fazendo outras funções profissionais, o que traz mais dificuldade ainda para você montar um clube ou um time competitivo, né? Então, tendo todo o cenário exposto, eu acho que o Gonçalense, não só pelo que está apresentando esse ano, que está ali próximo da zona de conseguir vir a ser um semifinalista, né? Tá brigando agora com o Duque de Caxias. Duque de Caxias ganhou alguns jogos de WO, né? Tá ali pau a pau com o Gonçalense e Audax, que está na liderança do grupo, para ver quem vai para a semifinal. Mas eu creio que o Gonçalense tem mais condição hoje, pelo que demonstra em campo, e também pela estrutura construída outrora, de ser um representante aí do leste fluminense na primeira divisão do Carioca. Então esse é o grande Edu Gomes junto comigo nessa transmissão Rádio Esporte Metropolitano. Estamos com o nosso debate esportivo metropolitano. Você vai acompanhando tudo com a gente. Eu vou trazer o Gabriel Andreus de novo aqui, rapaz. O Gabriel vai falar de novo. Fala aí, Gabriel! Valeu, Jorge. Voltando aqui no debate esportivo metropolitano para contar a historinha de todo domingo que a gente sempre fala por aqui. Essa não é das divisões inferiores, não. Essa rolou na primeira divisão, na Série A do Campeonato Carioca, mais especificamente no ano de 2018. Jogavam Portuguesa e Nova Iguaçu lá no Giulite Coutinho, estádio do América. Portuguesa não podia receber aí jogos ainda no estádio Luso Brasileiro naquela ocasião. Jogo importante, a Portuguesa vinha fazendo uma boa campanha e acabou vencendo esse jogo por 2-1, inclusive com um belo gol do Romarinho de falta na primeira etapa. Romarinho que ainda hoje defende as cores da Portuguesa. Mas esse não é o grande detalhe, não. Nessa época começou essa moda de os clubes de menor investimento, enfim, emitirem um sistema de som personalizado nos estádios. O jogo não era na Ilha, mas o mando era da Lusa. E aí a Portuguesa decidiu fazer um agrado, né? Colocar lá um sistema de som personalizado para a torcida da Portuguesa e tudo mais, para animar o torcedor no intervalo. Lembrando que esses jogos não têm
exatamente uma grande presença de público. Pois bem, no intervalo, o DJ decide tocar, conforme programado previamente, a gente imagina, o hino da Portuguesa. E aí toca lá: vamos à luta, ó campeões, há de vibrar os nossos corações. Mas você sabe que hino é esse? Não é o da Portuguesa do Rio, não. É o da Portuguesa de São Paulo, da Portuguesa de Desportos. O DJ, provavelmente desavisado, não conhecia o hino da Portuguesa, deve ter jogado qualquer coisa no YouTube. Hino Portuguesa. Veio o primeiro resultado, foram lá e deram um play. E foi assim que o hino da Portuguesa errada tocou no jogo da Portuguesa do Rio de Janeiro. Coisas que a gente só vê no futebol carioca, ou praticamente só vê por aqui. Mas foi isso, quando uma portuguesa, a grande portuguesa de São Paulo, do Canindé, de Denner, de capitão de grandes feras, acabou sendo homenageada, entre aspas, no jogo da nossa luzinha, da zebra, aqui do Rio de Janeiro. Mais uma dessas histórias. E primeira divisão, repito, não era terceirona, não. Valeu, George. Valeu, Gabriel Andrés. Ele sempre trazendo as historinhas. Estava sentindo falta das historinhas do Gabriel Andrés. O Wellington Navarro também gosta bastante. E essa aí, rapaz, o DJ deu mole, hein, Wellington? O DJ deu mole, né? Mas acontece, né? Vai que ele dormiu no... Talvez ele ficou com medo de perder o emprego, aí teve que soltar algum hino e soltou do outro time lá, que é do mesmo nome. Mas o Gabriel, essas historinhas do Gabriel tem que estar sempre aqui no debate esportivo metropolitano. A rapaziada tá participando. Tô gostando de ver a rapaziada aqui participando, né? E Romo Marins, Kaique Marins, tem a rapaziada lá no Facebook também. Desde já, agradecemos a todos pela participação aqui no debate esportivo metropolitano. E tem muito futebol, né, no meio da semana, né, George? Aqui no Esporte Metropolitano, né? Muito futebol para acontecer nesse meio de semana, Esporte Metropolitano a todo vapor. Mas eu quero voltar no tempo aqui, não tem a máquina do tempo, mas quero voltar no tempo na sexta-feira. E eu quero saber dele, o grande Edu Gomes, que teve na transmissão de Brasil e Bolívia, o que ele achou da atuação do Brasil 5-0 para cima da Bolívia. Uma seleção que eu pude assistir, jogando de uma maneira diferente, jogando de uma forma, não sei se era porque era Bolívia, né? Também pode ser, porque era Bolívia, mas uma seleção agressiva, indo para cima, muito ousada. O Renan Lodge jogando quase de ponta esquerda, o Neymar vindo por dentro, o Felipe Coutinho, um time que encheu os olhos de quem viu. Agora esperamos aí um adversário de mais qualidade, né? Porque a Bolívia, além de ser fraca, ainda estava desfalcada. Esperamos um adversário de mais qualidade, mas a seleção, pelo menos, tirou a melancolia do torcedor, não é isso, Edu? Jorge, tirou a melancolia, até porque naquelas condições que foram o jogo da última sexta-feira, a Bolívia com problemas internos, problemas políticos, problemas para levar seus jogadores. Teve dirigente do Petroleiro tirando o jogador da concentração, eles não levaram, preferiram, porque a Bolívia teve uma tabela muito complicada, né? Eles tiveram de cara Brasil e Argentina. Isso pode ser bom ou ruim, né? Porque se você pega logo os dois maiores, mas ao mesmo tempo você, para um time que não aspira a priori uma classificação para a Copa, então entra como azarão, pegar logo de cara dois times que você pode vir a perder, é um fator que pode ser entendido como negativo, né? E aí, com isso, o time boliviano apostou numa estratégia de manter os seus principais jogadores na Bolívia, se preparando descansados para o jogo que eles vão jogar essa semana contra a Argentina. Então, eu falei isso na transmissão, eles vieram para perder de pouco, eles vieram para tentar perder de menos, porque, inclusive, antes o resultado que eu apostei foi 5-0, porque é um resultado que não se esperava de menos que isso na seleção brasileira, com o que a seleção brasileira tem e com o que a seleção boliviana trouxe. Porque se você bota a Bolívia principal, não seria páreo para que é a seleção brasileira hoje. Das condições que estavam, jogando em casa, jogando contra um time da Bolívia, que o Ásia seria extremamente abaixo, eu não esperava qualquer coisa abaixo de 4-5-0, para mim seria, em termos de resultado, não estou dizendo nem de padrão de jogo, que eu vou entrar nisso já, mas em termos de resultado seria uma decepção, no sentido do que se espera da seleção. Em relação ao padrão de jogo, de fato, comparado ao que o Brasil jogou em amistosos anteriores e o que vem desde pelo menos do título da Copa América,
foi algo visto como positivo, sim, porque o Brasil conseguiu controlar a posse de bola, teve uma média de 80% de posse de bola durante toda a partida, não sofreu muitas ameaças do time boliviano, controlou as ações no campo de ataque, teve uma boa triangulação na frente, apesar de que eu achei que o Firmino em alguns momentos fez 2 gols e tudo mais, mas ficou muitas das vezes muito sozinho, mas o Neymar e o Everton Cebolinha conseguiram transitar muito bem, o Neymar caiu muito por dentro, o Everton Cebolinha, apesar de estar na ponta direita, foi várias vezes para a esquerda, e eu acho que o Tite ainda não conseguiu entender, até porque ele não tem necessariamente um titular como 9 exatamente, né? O Gabriel Jesus não teve condições para esse jogo, o Richarlison vem muito bem no Everton também, mas eu acho que o Firmino seria um dos nomes principais se ele conseguisse equilibrar da mesma maneira que o Firmino joga no Liverpool, né? Que não é um centroavante clássico. Ele fez o papel de centroavante nesse jogo contra um time fraco, fez 2 gols, mas o papel que faz o Firmino render bem, melhor, que não é nem o Firmino da última temporada que não foi tão bem, mas sim o Firmino da temporada retrasada. Na última temporada os números do Firmino nem são tão bons, mas é o Firmino que dialoga com os pontas, no caso do Liverpool, Mané e Salah, e faz com que ele possa abrir ali um espaço para que esses pontas sejam decisivos. O Brasil tem pontas decisivas, o Brasil tem Neymar e Cebolinha, o Brasil está por outros jogadores que jogam ali com o Neymar, que também são decisivos. O Neymar sabe jogar por dentro, fazer a ponta de lança, tentou muito nesse jogo, apesar de ter sido, às vezes, barrado na marcação, que foi congestionada ali do time da Bolívia, que muitas das vezes ficava com uns 11 jogadores no seu campo de defesa, né? Então, como eu falei, o time da Bolívia veio para perder de pouco. Então, talvez o 5-0, considerando a situação, era o resultado até que eu apostei antes, mas eu fiz a aposta num debate que eu participei cedo, quando eu achava que o time não seria o time B, sim o time A. Então, assim, só para ter a ideia do que se esperava dessa Bolívia, que já não era muita coisa de se esperar. Eles vieram para perder de pouco, tiveram até alguns momentos no início do segundo tempo que tentaram avançar, mas isso acabou abrindo mais espaço na sua defesa, porque quando eles estavam com 11 atrás, criava aquele ferrolho. Quando eles avançaram um pouco, tentando, inclusive, botar o Everton, goleiro, para trabalhar, o goleiro do Palmeiras que foi titular nesse jogo, abriu espaço, o Brasil deslanchou e acabou fazendo os 5-0, né? Agora, a minha opinião, Jorge, apesar de a gente conseguir visualizar comparado aos jogos anteriores, que não foram amistosos contra grandes equipes e o Brasil não foi tão bem, mas a minha opinião é que esse jogo, em hipótese alguma, pode ser entendido como parâmetro para alguma coisa, sabe? É que nem você quando fala que ganhou o Carioca e que isso é parâmetro para você disputar o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores. Não é. E eu acho que o Brasil, enfrentando agora o Chile, enfrentando outras seleções posteriormente que tem um referencial, o Brasil vai pegar o Peru, perdão, tem um referencial que, de alguma maneira, dão condições melhor de você testar, aí você vai ter uma melhor testagem para essa equipe, né? Você pegar um Peru, que mesmo que esteja sem o Guerreiro, que jogou a última Copa, que vai com certeza brigar ali por talvez tentar alguma vaga para a Copa do Mundo de 2022, fora de casa, aí, para mim, sim, vai ser um teste que a gente vai ver como esse time do Tite vai se comportar nesse início de eliminatórios. Porque o jogo contra a Bolívia, ao meu ver, qualquer coisa abaixo de 4-5-0 pelas condições já era algo que seria uma decepção, porque é praticamente você pegar um time que está em alto nível contra um time amador. Naquelas condições, eu não estou nem querendo desmerecer aqui os jogadores bolivianos, mas é que é muita desproporção, muita diferença no sentido do que era o elenco brasileiro para o time quase B da Bolívia. Então eu não esperava menos do que foi em termos de resultado. Em termos de padrão de jogo, a gente vê uma evolução, sim, mas que é uma evolução que, para mim, considerando o time enfrentado, não se torna um parâmetro. Foi quase um jogo treino de pré-temporada, né? Então, para mim, foi uma boa preparação para o que vai começar agora. Já garantiu os primeiros 3 pontos e agora vamos enfrentar um adversário que não é o mais forte dentre os que a gente vai ter aí pela frente, mas é um dos grandes times postulantes a uma possível vaga de Copa, esteve na última Copa, então o time do Peru não é um time bobo, jogando fora de casa, sempre tem feito boas campanhas nas Copa América nos últimos anos, vai ser um bom jogo aí para a gente ver se o time do Tite vai manter o nível que conseguiu contra a Bolívia, não digo nem em resultado, mas em padrão de jogo, ou se vai ter novamente oscilações como tiveram em amistosos anteriores. Mas reitero que eu gostei muito do trio de frente, apesar de achar que o Firmino tem que participar mais no sistema tático, mesmo o Tite organizar isso, e gostei muito do Renan Lodge também, que fez uma partida fenomenal. O Brasil, apesar do Tite não convocar o Marcelo, que para mim continua sendo o melhor lateral esquerdo do mundo, mas tem problemas que fazem ele não estar na lista, tem o Renan Lodge e o Alex Telles, que são bons laterais e que podem dar conta aí
de curto a longo prazo a manter essa posição bem ocupada, diferente da lateral direita, né, que o Danilo tem sido muito questionado, até porque ele destoa realmente do resto do time, e ao meu ver seria um ponto que eu destaquei, inclusive na transmissão, que eu não vejo lógica em você ter um jogador como o Fabinho, que fez uma temporada fenomenal e vem jogando muita bola no Liverpool, que apesar de ser volante, já jogou muito tempo, tanto no Liverpool como no Mônaco, na lateral direita. Eu não sei por que não testar o Fabinho nessa posição. Mas ele não está jogando assim no seu clube. Ok, ele é um cara que já demonstrou, inclusive jogando até na zaga, que é um jogador polivalente. Então, se ele é polivalente no clube dele, mesmo que ele tenha mais posicionamento de volante, por que não ser polivalente na seleção? O Tite tem que saber utilizar isso. E o Fabinho, ao meu ver, poderia render muito mais do que o Danilo na lateral, pelo que ele vem entregando no clube dele, né? Então é uma coisa aí a se pensar, considerando essa carência aí de laterais direito que a gente está tendo. O Daniel Alves já está com uma idade avançada, já não está no seu auge mais aqui no São Paulo. A carência é tão grande que o Rafinha, que nunca teve constância na seleção, fez uma boa temporada no passado, o pessoal já questionou, não, o Rafinha tem que ir para a seleção. Ou seja, é uma demonstração que a gente tem um problema aí a ser resolvido e que, ao meu ver, esse problema pode ser solucionado com alguém que já está lá, que é o Fabinho. Daí, então, esse é o grande Edu Gomes trazendo sua análise, ele que esteve na transmissão de Brasil e Bolívia pela eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O Brasil dando um bom pontapé, mas como disse o grande Edu, o time precisa aí ser testado, né? Precisa realmente ver se as coisas vão funcionar. O Tite, que declarou que é um ladrão de ideias, como disse o próprio Edu, por que não o Fabinho, né? Por que não testar as características do Fabinho, um jogador que é moderno, um jogador que joga em algumas posições, pode se adaptar muito bem também à seleção brasileira. Galera ligado, conectado no Sonsaço do Esporte Metropolitano, diga aí. Só para complementar, eu vou dar o exemplo do Fabinho em relação a dois laterais que foram muito bem e jogavam também de volante e laterais, que é o Felipe Lahm da Alemanha e o Javier Zanetti da Argentina, década passada. Dois jogadores que faziam muito bem tanto a função de meio-campista como de laterais. Então, não é porque ele está jogando agora de lateral e amanhã de volante que ele não pode trocar dependendo da situação do elenco. Você tem que entender qual é o seu elenco, né? Material humano que você tem. Se o material humano do Liverpool permite que o Fabinho jogue de zagueiro ou de volante, que jogue assim lá. Mas se ele tem condições de ser o melhor lateral no Brasil, mesmo jogando de volante no Liverpool, por que não? É algo que o Tite pode pensar aí. Rapaz, informação importante aqui. Campeonato Brasileiro está acontecendo ainda, né? Estamos aí aos 45 minutos do segundo tempo e o Ceará acabou de fazer o segundo gol, a virada do Ceará, 2-1 para cima do Corinthians. Tá feia a coisa lá pro lado do Corinthians, hein? E o Internacional vencendo por 2-1 a equipe do Atlético Paranaense. É o Campeonato Brasileiro. Rapaz, 8h30 da noite. E a coisa tá complicada pro Corinthians. Diga aí, Wellington. Desculpa aí te interromper, né? O Corinthians, com essa derrota, vai ter situação complicada e o Diego Coelho aí pressionado. Acho que o Corinthians já era para ter arrumado um treinador, né? Tá complicado. Aproveitar aqui, o Thiago Ramos está participando lá no nosso YouTube, Jorge. Boa noite, Jorge. Manda um abraço para o nosso amigo Fabinho Botafoguense, que fica de mimimi até quando o Botafogo ganha. Jorge deve conhecer o Fabinho Botafoguense, né, Jorge? Manda um abraço para ele. Conheço. É uma figuraça o Fabinho. O Fabinho realmente é aquele botafoguense que até quando o Botafogo ganha, ele realmente fica chateado. Ele não gosta, às vezes, da maneira como o Botafogo ganha, mas ele é muito Botafogo, hein? Muita coisa. Grande Fabinho. Vou trazer o Fabinho qualquer dia aqui para participar do nosso debate esportivo metropolitano. Vocês vão realmente gargalhar com ele, porque é uma pessoa muito engraçada. Não sei se ele vai poder participar, porque é um cara que dorme muito cedo, mas quem sabe um dia aí a gente traz o Fabinho. Grande abraço para você, Thiago. O Thiago Ramos. Vou trazer aqui alguns resultados da Liga Nation da UEFA. Hoje a equipe da Bósnia empatou em 0-0 com a Holanda. A Holanda, que é um time que sempre faz muitos gols, empatando em 0-0. A Croácia venceu 2-1 a Suécia. A Inglaterra 2-1 na equipe da Bélgica. A França 0, Portugal 0. Islândia 0, Dinamarca 3. E Polônia 0, Itália 0. Essa é a Liga A. Na Liga B, né, que é a segunda divisão, a Irlanda empatou em 0-0 com o País de Gales, clássico lá do Reino Unido.
A Finlândia 2-0 na equipe da Bulgária, a Noruega 4-0 na Romênia, e destaque para esse jogo foram 3 gols do Haaland, 1-0 Escócia na Eslováquia, Irlanda do Norte 0, Áustria 1, Israel 1, República Tcheca 2, Rússia 1, Turquia 1 e Sérvia 0, Hungria 1. E também tem a Liga C, né, a terceira divisão, Cazaquistão 0, Albânia 0, Armênia 2, Geórgia 2, Estônia 3, Macedônia do Norte 3, Lituânia 2, Bielorrússia 2, Grécia 2, Moldávia 0 e Kosovo 0. 1 para a Eslovênia. Destaque aqui, rapaz, é para a Grécia, né, rapaz? Na terceira divisão da Europa. A Grécia que já foi campeã europeia em 2004, batendo dentro de casa a equipe de Portugal do Filipão. Ô, meu amigo Marcelo Júnior. É verdade, Jorge. Queiramos ou não, tem uma certa tradição aí no futebol. A Grécia que vem aí é uma seleção que tem alguns jogadores interessantes, mas que há muito tempo a gente sabe que não briga por nada aí grande na Europa. Até aquele ano foi até um ano que a Grécia surpreendeu muitas pessoas. Montou um time ali aguerrido, alguns jogadores ali fecharam mesmo com o técnico, e a Grécia chegou aí, teve seu ano triunfal aí, vencendo a seleção portuguesa do técnico Luiz Felipe Scolari. Jorge. Tá, então, eu vou aproveitar agora para chamar o grande Vitor Dávila, que hoje com o meu amigo Eduardo Silva trouxeram aí a vitória do grande Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton batendo o recorde de vitória do Schumacher. O Vitor Dávila vai trazer tudo aqui pra gente. Grande Vitor Dávila, vem junto com a gente aí, rapaz. Boa tarde, Jorge, para toda a galera do debate esportivo metropolitano. Mais cedo, Eduardo Silva e eu transmitimos o Grande Prêmio de Eiffel de Fórmula 1. E olha, nós estamos presenciando a história acontecer diante de nossos olhos. Lewis Hamilton conquistou a vitória 91 de sua carreira, igualando Michael Schumacher. Ao final da corrida, o filho do heptacampeão presenteou o piloto inglês com o capacete de seu pai. Max Verstappen chegou em segundo e Daniel Ricciardo completou o pódio. Foi o primeiro do piloto australiano pela equipe Renault. Sérgio Pérez foi o quarto colocado e Carlos Sainz da McLaren fechou os 5 primeiros. Destaque também para o novo retorno de Nico Hülkenberg à Fórmula 1. Ele correu novamente pela equipe Racing Point, dessa vez substituindo Lance Stroll. O Stroll, piloto canadense, não correu porque teve uma indisposição intestinal. Chamado aos 45 do segundo tempo, Hülkenberg conseguiu se classificar apenas em último lugar, mas na corrida fez bonito, conquistando um ótimo 8º lugar e somando excelentes pontos para a equipe Racing Point. O campeonato segue com a liderança isolada de Lewis Hamilton, que caminha a passos largos rumo ao heptacampeonato. Valtteri Bottas segue em segundo. O piloto finlandês largou na pole position na corrida de hoje, mas acabou abandonando por problemas de motor. Max Verstappen ainda é o terceiro colocado. Entre os construtores, Mercedes segue na primeira posição, seguida pela Red Bull, com a Racing Point em terceiro lugar. A Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas com o Grande Prêmio de Portugal no Autódromo de Portimão e, é claro, com transmissão da Esporte Metropolitano. Com informações do Mundial de Fórmula 1, Vitor Dávila. Então, grande Vitor Dávila, hoje com o Eduardo Silva. Que emoção que o Eduardo Silva coloca na transmissão de Fórmula 1, hein, rapaz? O Eduardo Silva mandando muito bem aí na transmissão, a largada. Eu até fiquei meio assim, rapaz. Ele fala tão rápido, tantas coisas que acontecem
na primeira reta ali da largada, que realmente é fantástico, levando a gente à emoção, o grande Eduardo Silva, que agita o coração da galera. Olha, nesse momento aqui vai acontecendo... Antes eu queria perguntar para o meu amigo Wellington Nabarra, que eu tenho certeza que acompanhou aí o Eduardo Silva. O Lewis Hamilton realmente é um piloto espetacular e está fazendo história, não é isso, Wellington? Jean, já acompanhei essa corrida, a transmissão belíssima aí do Eduardo Silva. Deixar aqui um abraço, que ontem o Eduardo fez aniversário, né? Não convidou ninguém aí da rádio para o churrasco. Estou sabendo que teve um churrascão aí que o Ronaldão patrocinou para ele, mas não convidou ninguém. Feliz aniversário, o Eduardo Silva, ao lado aí do Vitor Dávila, dando um show aí na transmissão. E o Hamilton, cara, sem sombra de dúvidas, vai escrevendo histórias, né? Já chegou a 91 vitórias na sua carreira, igualando a mesma marca do grande Michael Schumacher, e tem tudo para ser o campeão. Não tem um cara para combater com ele nesse momento. Acho muito difícil. A Fórmula 1 hoje é o Hamilton, que é o cara que manda. Agora vamos destacar aqui a Ferrari, né? O Vettel, rapaz, o Vettel esse ano não arrumou nada, né? O carro da Ferrari muito ruim, tanto ele quanto o Leclerc, né? Mas vamos aguardar, estamos chegando na reta final aí da competição, mas eu acho que o Hamilton será o grande campeão da Fórmula 1 na temporada 2020. Tá, então, esse é o grande Wellington Nabarra, junto comigo nessa transmissão Rádio Esporte Metropolitano. Estamos no nosso debate esportivo metropolitano. Vamos aí chegando na reta final, só que antes quero deixar aqui uma informação que está acontecendo nesse momento o 6º jogo do confronto entre Lakers e Miami Heat, e o Lakers vai simplesmente atropelando o Miami Heat numa noite muito ruim do Jimmy Butler. O time do Lakers com LeBron, Davis e Rondon vai vencendo por 84-52. Rapaz, o Lakers hoje vai comemorar. Você que é torcedor do Lakers não vai dormir essa noite. O Lakers vai aí chegando ao título da NBA. Muito difícil, né? Estamos aí no terceiro quarto, faltando 2 minutos para terminar o terceiro quarto. Temos aí no quarto inteiro, mas a diferença de pontos é absurda. São 32 pontos de diferença. O Lakers realmente vai caminhando em passos largos rumo ao título. E eu vou perguntar ao Edu Gomes. Título é merecido para a equipe do Lakers depois de um ano triste para Los Angeles, principalmente para o Lakers, não só para o Lakers, mas para todo o basquete, não só americano, mas o mundo, né? Com a perda do Kobe Bryant, o Lakers, justamente no ano que o Kobe nos deixou, o Lakers vai conquistando esse título depois de muito tempo não levantar o caneco da NBA, meu amigo Edu Gomes. George, o título hoje, sem dúvida alguma, não vai escapar. No início dessa série, eu tinha até apostado num 4-2 para o Lakers e está se confirmando aí o 4-2. O Lakers vai ser o campeão da NBA 2020. É um time que começou a ser montado no ano passado, quando contratou o LeBron. Ano passado, na temporada regular, não foi tão bem como se esperava, não conseguiu ir para os playoffs. E para nível de história, um dos seus maiores ídolos da história ter falecido da maneira que aconteceu com o Kobe no início desse ano foi um grande baque que fez com que a equipe que já vinha bem nessa temporada se unisse ainda mais em nome dele para tentar reerguer a franquia que não ganha um título desde 2010 e que é uma das maiores da história da NBA, sem dúvida alguma. Eu acho que o Kobe é um cara tão assim, carismático, um cara que ele se tornou tão ídolo, independente de fronteiras e torcidas, que até aqueles que não gostam do Lakers esse ano estão torcendo pro Lakers, porque de fato o Lakers é um daqueles times que é amado e odiado, né? Na NBA é uma das franquias mais vencedoras, está ali junto com o Boston, pau a pau, disputando quem é o maior campeão da história, e com isso, obviamente, você vai ter muitos torcedores no mundo todo, mas você também vai ter muitos daqueles que não gostam de você. Mas esse ano são 2 fatores que me fazem enxergar uma popularidade maior, mais uniforme em torno do time do Los Angeles Lakers, que é a questão
da morte do Kobe, que fez com que muitos quisessem que esse título surgisse, acontecesse como uma forma de homenagem, e também o LeBron James, né? Um cara que rodou, passou pelo Cleveland, passou pelo Miami, está na sua 10ª final de NBA, chegando ao seu 4º título, foi campeão no time do Cleveland em 2016, tendo sido também 3 vices contra o Golden State Warriors, tentando liderar um time que não tinha tanto investimento como outras franquias, pelo Miami, que está jogando contra hoje, foi bicampeão, e ele veio para tentar exatamente liderar esse Lakers pós-Kobe Bryant, que tinha se aposentado anos anteriores e não tinha um norte para tentar resgatar essa equipe tão vitoriosa que já está em uma década sem levantar o caneco. Então o LeBron, ele veio com tudo essa temporada, ficou revolt por não ter ganho o prêmio de MVP, mas está mostrando na quadra que ele teria talvez merecido, e com isso ele está levando o Lakers, junto obviamente com o Davis, com outros jogadores que fizeram uma temporada muito boa, ao seu título depois de uma década, e com certeza vai ter muita festa em Los Angeles em homenagem ao Kobe Bryant, que é um dos maiores jogadores da história da NBA, assim como o LeBron, que tem se consolidado aí também, na meu ver, pelo menos como história. Então é um título extremamente merecido, que hoje vai acontecendo aí de lavada contra esse bom time também do Miami Heat, que merece todas as condecorações, e possíveis projetos futuros podem render também para o time de Miami. Tá aí então o grande Edu Gomes trazendo aí a sua opinião sobre a equipe do Lakers. Eu quero perguntar também para o Marcelo Júnior se para a equipe do Miami Heat chegar essa decisão foi algo extraordinário, e se realmente faltou aí um pouco de elenco, a falta de sorte de não ter seus principais jogadores em algumas partidas, talvez não foi o suficiente para poder derrotar a equipe do Lakers, que já tem um time realmente espetacular. E no meio do playoff, rapaz, no meio dos playoffs, o Rondo voltou, e voltou com tudo, voltou jogando demais, e isso aí é mais um fator espetacular para esse título que se encaminha para a equipe do Lakers. O que faltou para o Miami Heat, meu amigo Marcelo Júnior? É verdade, Jorge. Engloba um pouco de tudo, elenco, e só de chegar na final, acho que o Miami Heat já é vencedor. Foi um time bem aguerrido ali. Até no último jogo, antes desse de hoje, eu assisti. Achei que o Miami sairia, pela partida que fez, sairia bem vitorioso. O time com muitas... a equipe se portou bem, entendeu? Mas você também precisa de jogadores que chamem a responsabilidade, assim como o LeBron chama a responsabilidade, onde os times que ele passa, você precisa de um jogador que chame a responsabilidade, e a gente sabe que o time do Lakers também é um time muito qualificado. Então, quem sabe aí no próximo ano aí, o Miami Heat trazendo mais alguns jogadores aí de nome, e até pegando alguns jogadores também que surgem nessas grandes universidades, né, que os times vão buscar, vão atrás, o Miami não possa chegar aí para brigar com esse título aí, Jorge. Tá aí então, rapaz. Olha, o jogo agora tá 87 para o Lakers, 58 para o Miami Heat. Eu quero perguntar também para o Elton Labarra, como ele viu aí essa reta final da NBA, a Esporte Metropolitano aí trazendo muitos jogos, muitas transmissões. Eu fiz vários jogos com o grande Emanuel Martins, cracaço Emanuel Martins, que teve na transmissão de Brasil e Bolívia, e também um ou dois jogos com o grande Felipe Viana. Ô, Elton Labarra, na próxima temporada você estará com a gente aí nas transmissões do basquete? Vou tentar participar. Eu gosto. No último jogo aí da final, eu acompanhei o Lakers contra o Miami. O Miami fez uma partidaça, conseguiu vencer muito bem o time do Anthony Davis e o LeBron James, e hoje parece que a derrota serviu como inspiração ao Los Angeles Lakers, que vai vencendo aí fácil 87-58, mas merecidamente o título vai para o Los Angeles Lakers pelo conjunto, né? Tem jogadores aí, o Davis, Anthony Davis, que para mim fez uma grande NBA, o LeBron James, que na minha opinião deve ser o MVP, né? Que diz aí o craque dessa NBA.
E o Miami, na minha opinião, é um vice-campeão e, na minha opinião, fez também uma grande temporada. Vamos aguardar a próxima, né? Como que vai ser. E tenho certeza que o Los Angeles vai lembrar muito do Kobe Bryant, né? Grande jogador aí, fez história no basquete americano. Quem sabe um dia eu não faço uma participação junto aí com vocês, né? Deixa eu aproveitar aqui rapidinho, o Thiago Ramos está participando lá no YouTube. Ele diz que o Internacional venceu graças às defesas do Marcelo Lomba no final do jogo, o George. O jogo lá acabou, o Inter venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 2-1 e o Ceará venceu o Corinthians pelo placar de 2-1. Tá, então, esse é o grande Wellington Labarra, junto comigo nessa transmissão. Vamos chegando ao final do nosso debate esportivo metropolitano, programa de número 9. Eu quero agradecer a presença do grande Marcelo Júnior. Grande Marcelo Júnior. Grande abraço para você, meu amigo. Uma boa semana. Vamos estar juntos aí em alguma transmissão. Valeu. E eu, claro, quero seu destaque final, meu amigo Marcelo Júnior. Grande abraço para você. Abraço, George. Abraço, Edu. Wellington, mais uma vez um prazer estar com vocês nesse debate, esse timaço da rádio, sensacional. E meu destaque final é uma notícia de última hora do amigo meu, setorista do Vasco, me passou aqui. Filipão deu positivo para a diretoria do Vasco, então deve ser anunciado aí nos próximos dias. O treinador deu sinal positivo, então deve já ser confirmado como novo treinador do Vasco. Só lembrando a última passagem dele pelo Palmeiras, 34 vitórias, 14 empates e 6 derrotas, e o último jogo dele, aquele 3-0 contra o Flamengo no Maracanã. O presidente Alexandre Campelo acabou de confirmar também que está negociando com o treinador, já está tudo praticamente fechado, então a gente deve ter aí o Filipão voltando aí, embarcando aí em São Januário aí, no Rio de Janeiro, treinando um time carioca aí, o Luiz Felipe Scolari. Jorge, abraço para você, para o Edu e para o Wellington, uma boa semana, e a gente se esbarra em uma transmissão aí da Esporte Metropolitano, onde a emoção é de verdade. Um abraço, valeu! Valeu, meu amigo Marcelo Júnior, trazendo uma notícia quente, hein? Esse Marcelo Júnior deixou o melhor pro final para a torcida do Vasco. Tá aí, então, grande Marcelo Júnior. Ô, meu amigo Edu Gomes, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, realmente com os seus comentários que são fantásticos. Hoje, nessa transmissão do nosso programa de número 9, o programa Debate Esportivo Metropolitano. Grande abraço a você, Edu. E, claro, quero o seu destaque final, Edu. Boa semana e até a próxima, meu amigo. Obrigado, George. Obrigado aí ao Marcelo e ao Wellington pela parceria. Mais uma vez aí em mais um programa, aí, a nona edição do Debate Esportivo Metropolitano. Queria também aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Bruno César de São Gonçalo, tricolor, que está nos ouvindo aqui e que tem participado como um bom ouvinte, sempre me dando feedback também do programa. E o Marcelo deixou aí a bomba para o final, né, o furo de reportagem. Filipão provavelmente vindo aí para o Vasco, primeiro, se eu não estiver enganado, é o primeiro time carioca que o Filipão vai treinar na carreira. Nunca esteve aqui no Rio. O Vasco optando pelo modelo do medalhão, né? A mesma coisa que fez com o Vanderlei Luxemburgo no ano passado, que deu certo. É válido a gente destacar. O Luxemburgo conseguiu levar aquele time para um patamar melhor do que estava. Vamos ver como o Filipão vai sair, caso se confirme mesmo. Eu deixo como destaque final aqui, não tem como ser diferente, o jogo da seleção brasileira contra o Peru, que, ao meu ver, vai ser o primeiro grande teste do Brasil nessas eliminatórias, que está começando, não vai ser fácil, vai ser uma eliminatória complicada, porque há muito tempo, ao meu ver, não se tinha tantas seleções com chances de classificação. A gente tem o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que sempre estão ali brigando, só que você, ao mesmo tempo, tem a Colômbia, que tem um bom time, você tem o Peru, que esteve na última Copa, você tem o Paraguai, que sempre é um time chato com condições de chegar, e o Chile, que não foi para a última Copa, mas ganhou 2 Copa Américas nessa década. Então, eu estou falando de 7 times para 4 vagas e uma vaga de repescagem. Então, muitos bons times aí vão ficar de fora. Então, o Brasil tem que começar a, desde já, fazer os pontos para ganhar sua barriguinha e depois ficar com uma folga lá na frente. Vamos ver como vai ser esse jogo contra o Peru para ser esse primeiro grande teste, porque, como eu falei, a Bolívia fez a obrigação, jogou bem, mas foi um jogo treino. Um abraço a todos e boa semana. Valeu, grande Edu Gomes. É sempre uma satisfação estar contigo, meu amigo.
Agora eu vou chamar ele, o grande Wellington na barra. Grande Wellington. Rapaz, Wellington, muito obrigado mais uma vez por estar comigo, trazendo sempre as melhores informações. Um abraço a você. E claro, Wellington, é claro que eu quero o seu destaque final, meu amigo. E claro, estaremos juntos aí, provavelmente em alguma transmissão, né? Daqui a pouco o Ronaldão, que na noite de ontem, no aniversário do nosso querido Eduardo Silva, deve ter enchido a manguaça, que hoje me deixou aqui com o estagiário, mas o estagiário foi muito bem na parada, mandou muito bem, o Ronaldão, então aqui me deixou aqui com o estagiário, mas ele se saiu muito bem. O Wellington na barra, o Ronaldão deve soltar aí a nossa querida agenda da próxima semana, e com certeza você, o Edu Gomes, o Marcelo Júnior estarão aí em alguma transmissão. Um grande abraço para você, Wellington na barra, também para sua filhinha, a Ana Beatriz, e para a Verônica, para toda a galera de Tanguá, sempre ligada e conectada com a gente, galera dos campeões mundiais, um grande abraço a todos. Wellington, quero seu destaque final, meu amigo. Valeu, George. Primeiramente aqui, deixa eu passar as últimas participações. O Sidney Nogueira tá falando aqui, para você, sensacional, George. Tamo junto, Sidney Nogueira. E lá na nossa live no YouTube, o Kaique Marins, o fundo de reportagem do Marcelo Júnior aí, agitou aqui o YouTube. O Kaique está perguntando, meu Deus, o salário do Filipão está dentro da realidade do Vasco? É complicado. E o nosso amigo aqui do canal da Loca Macharete tem um cunhado famoso, Marcelo Júnior. A família do Marcelo acompanhando a nossa transmissão. Valeu, rapaziada aí. Continue ligado. Dá um like no nosso canal aqui no YouTube, no Facebook. E meu destaque final é como o Edu Gomes destacou, né? A seleção brasileira. Vai ter um jogo difícil contra o Peru. Tem alguns jogadores ali que eu acho que tem vaga naquele time titular da seleção. Gostei muito do Renan Lodge na lateral esquerda. Não gostei muito do Danilo na lateral direita, não. Vamos ver, né? Eu acho que o Bruno Guimarães tem vaga nesse time no meio de campo. Eu acho que ele não vai mudar nada. Vai seguir com a mesma equipe. A rapaziada de Tanguá aqui, o amigo aqui do canal da Loroca Macharete, tá dizendo, Tanguá, valeu canal! Parente do Marcelo Júnior, valeu, George, eu volto a qualquer momento. Eu tô triste aqui, porque o Ronaldão fez churrasco pro Eduardo Silva, aí não convidou nem o Edu agora acerta pra cá da seleção brasileira, acertou aí o pra cá da NBA. Cara, me dá uma oportunidade aí, fazer um joguinho aqui pra ganhar um dinheiro. Vou aqui chamar você no WhatsApp pra fazer um joguinho comigo aqui, vai que você ganha um dinheirinho aí. Valeu, Marcelo Júnior, valeu, George, um abraço a todos. Fique com Deus, maiores informações aí no nosso site. Um abraço. Eu não mostrei minha imagem porque eu tô muito bonito, aí eu não quero aparecer, entendeu? Hoje não. Deixa para domingo que vem. É um cara muito modesto esse tal de Wellington Narbarro. Grande abraço para você, Wellington. Abraço aí pra galera do canal Loloca Macharete. Espetacular o nome, hein? Muito bom, gostei. Abraço para vocês. Alô, Cidinho que é sócio, ele é sócio do Zé Delivery. Ô, Cidinho, tá me ouvindo aí, rapaz? Abraço a você também. Valeu, galera, uma boa noite. E domingo que vem estaremos de volta com o nosso debate esportivo metropolitano. Rapaz, esse programa que tá a cada dia subindo mais. Valeu, galera, uma boa noite e até a próxima. Rádio Esporte Metropolitano e Rádio Super Torcida. Uma parceria de craques. Rádio Esporte Metropolitano e Rádio Super Torcida. Uma parceria de craques.